Amém? Poder sentar, queridos, que Deus abençoe sua vida. Eu gosto que seja um culto diferente. Eu peço a Deus que seja um culto diferente, porque quando chega final de ano, as pessoas já vão se acomodando. Domingo tem ceia, então vou deixar para vir domingo. Não perca a oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Enquanto a gente tem vida, o melhor lugar para estar é na casa de Deus. Não porque eu estou aqui, não porque eu prego, porque eu não sou nada, mas aonde o povo de Deus se reúne, Jesus está presente. Essa é uma palavra que Deus nos deu, e essa palavra, ela não volta vazia. Essa palavra é viva e eficaz. Amém? Muita gente está triste porque o Brasil saiu da Copa do Mundo, né, irmãos? Tem gente que vai ficar triste comigo, mas eu vou falar para você, eu acho que foi uma benção, viu, irmãos? Porque tem muito... pastor, que isso? O pessoal já estava até pensando como que ia ser, onde ia colocar a sexta estrelinha, né? No brasão, no Brasil. Hexa. Aliás, você pergunta para as pessoas, o Brasil vai ser hexa, o que é hexa? A pessoa não sabe o que é hexa. A pessoa fala, hexa é aqueles que são campeão, né? Porque você vê o nível de entendimento, então as pessoas se alinham. E o nosso Brasil está passando por tanta dificuldade, a gente precisa buscar a Deus para entender que existe uma batalha espiritual no nosso Brasil. Amém? E isso porque a alienação do povo é algo que foi usado há muito tempo atrás. O famoso pão e circo, já ouviu falar disso? Porque você dando alimento para o povo e dando circo para o povo fica... Por exemplo, no Império Romano, quando o povo começava a se alvoroçar, eles faziam festas e dava comida para o povo. Aí o povo baixava a bola. Onde que faziam isso? No Coliseu Romano. Tive a oportunidade de ir lá. Você vê que é o Coliseu. Aí que está mostrando, em cima dessa estrutura aí tinha um palco, era um palco grande. E embaixo, o que é isso aí? É onde ficavam os animais, onde ficavam os gladiadores. E eram grandes espetáculos, irmãos. Na Itália não existe leão, na Itália não existe pantera, não existe urso, não existe elefante. Eles traziam do mundo todo para fazer um grande espetáculo. Dizem até alguns historiadores que eles faziam até batalha naval, enchia de água essa parte aí, né? E dessa parte de baixo até tem um vídeo aí que mostra que tinha uns alçapões que os leões pulavam naqueles alçapões para lutar com os gladiadores. Imagina que a adrenalina que era naquele local. 60 mil pessoas. Olha, esse é um vídeo que mostra o leão sai daí do alçapão. É uma maquete mostrando como é que funcionava. Por que o senhor está falando isso, pastor Ciro? Porque as pessoas são fáceis de ser enganadas, irmãos. Fáceis de tirar atenção, né? Pensando em coisas fúteis. Porque isso aí não vai mudar a vida de ninguém. Lógico, como vocês também assistiram o jogo, que torcendo pelo Brasil, ficamos animados daqui a pouco, né? Mas por outro lado, irmãos, imagine se o Brasil fosse campeão. Alienação e até o final do ano, e o povo pensando em outras coisas. Mas nós temos que meditar na palavra de Deus para enfrentarmos os dias de trevas que nós estamos vivendo, irmãos. Estou até aqui, o presidente da Câmara, o nosso irmão Sidney, alemão, né? Você é presidente ainda? Ainda é, né? Enfrentando uma batalha muito difícil. E tem pessoas que não sabem disso. Aqui na nossa cidade, o legislativo tem enfrentado problemas difíceis. Eu tenho até medo de falar aqui, nem sei se eu posso falar. Indo contra as nossas crianças, indo contra os cristãos de maneira deliberada, de maneira aberta, contra o inimigo. As trevas estão se levantando contra a igreja, irmãos. E eu e você temos uma batalha espiritual. Pastor, eu não vejo, não entendo nada. Então o homem natural não entende. O homem natural não entende as coisas que são do reino espiritual. Paulo, perto desse Coliseu aí, tem uma igreja lá, e perto dessa igreja tem o local onde Paulo ficou preso. E Paulo escreveu muitas cartas estando preso em Roma. E ele conhecia a igreja de Éfeso, ele começou a escrever uma carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. E Paulo ficou preso e ele tinha o tempo todo, 24 horas, sempre um soldado romano ao lado dele, preso a ele. E revezava o soldado romano. E ele
olhava para o soldado romano e ele começou a fazer uma analogia sobre as armas que nós temos que ter para enfrentar esses tempos difíceis. Eu e você, com o peito aberto, a gente não tem condição de enfrentar esses tempos que nós estamos vivendo, irmãos. E nós precisamos aprender isso. Então Paulo fala em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos. Como que eu vou me fortalecer? Pastor, eu me sinto tão cansado. Tem gente que não vem mais da igreja. Tem pessoas que eu não vi mais, porque são os dias, apostasia, a pessoa vai apostatando da fé. Mas eu creio no avivamento, e nós vamos estar aqui pregando o evangelho. Eu não vivo em função de números, amém? Eu vivo em função da bênção de Deus. Eu sei que Deus está comigo, eu estou fazendo o trabalho dele, e eu quero abençoar a sua vida. Você que se deslocou da sua casa, o inimigo é sagaz, irmão. Nós estamos fazendo a transmissão, nem sei se voltou ao normal, não. Agora voltou ao normal, mas caiu a transmissão. Mas nós vamos marchando em nome de Jesus. Então como que eu vou encontrar forças, pastor Ciro? A gente vê o sistema maligno. Irmãos, aqui, falei daqui de Limeira. Eu tenho preocupação em falar, porque não sei se vocês sabem que existe um projeto de 40 palavras que nós não vamos poder falar mais, não vamos ser presos. O TSE, você já ouviu, alguém já ouviu falar disso? Não viram ainda? Você não vai poder falar meia tigela. Meia tigela e vários. Esclarecer, não pode falar essa palavra. 40 palavras. Por quê, pastor? Qual o problema, pastor Ciro? Não é tão grave, não é tão grave. Começa com 40 palavras. Daqui a pouco você não vai poder citar a Bíblia. Daqui a pouco vão começar a tirar partes da Bíblia que você não vai poder citar. E a luta das trevas contra a luz, mas a luz já venceu, amém? Essa história já está contada, nós já vencemos pelo sangue de Jesus. Então eu e você precisamos nos fortalecer. Quem está disposto a se fortalecer? Quem está sendo fraco, você vai se fortalecer. De que maneira, pastor Ciro? Indo na academia? Não. Tentando aumentar a minha ser mais intelectual, buscando na filosofia, no estudo. Como que eu vou me fortalecer? Fortalecei-vos onde? No Senhor. Então você está aqui, você vai sair daqui fortalecido no Senhor, não em filosofia humana, mas o Espírito Santo vai fortalecer você, para você enfrentar todos esses problemas, essa adversidade que está tendo. Irmãos, o mundo está se fechando. Quem já viu vídeos da China, aquele pessoal de branco com máscara, já viu isso? Pegando o povo, arrastando o povo, tirando de casa, o pessoal dentro do sofá de casa, levando preso. Pastor, será que é isso? Você quer criar um discurso de medo? Não, eu estou falando de realidade, de algo que a gente está vivendo. Como que vai ser o ano 2023 para o nosso Brasil? Povo lutando aí na rua, buscando algo para a sua liberdade. Se eu e você perdermos a nossa liberdade, não tem por que você estar vivo. Imagine. Então, nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. E eu não tenho. Quem que vai entrar numa batalha do jeito que eu estou aqui, sem nada? Eu preciso de armamentos espirituais. E Paulo via no soldado romano que ficava ao lado dele e falou: olha a armadura dele. Então, o Espírito Santo nos revela sobre a armadura espiritual. E eu e você vamos sair daqui nessa noite com uma armadura espiritual, com armas. E nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades celestiais. Olha o que diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Sem a armadura de Deus não temos condição de estar firmes. Contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. São astutas ciladas. O que é astuto? É algo que é pensado, irmãos. Algo que é maquinado. O inimigo, ele não vem nos atacar de uma maneira deliberada. Não é verdade, pastor Fabinho? Ele vem com uma cilada muito bem estratégica. Astuta cilada. O que são as astutas ciladas do diabo? Vem com o objetivo. Qual o objetivo? De destruir as obras de Deus, de destruir tudo que Deus fez na sua vida. Se nós estivermos vulneráveis só com o que a gente tem de maneira natural, não temos condição de enfrentar, porque ele vem para destruir, ele vem para matar, roubar e para destruir. E para destruir o que? O propósito de Deus na nossa vida.
Esse é o intuito de Satanás. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Qual que é o propósito de Deus? Salvação eterna. Ele vem para destruir. Quem não usa quem não usa essas ferramentas, não pode enfrentar, porque vai ser destruído. Hostes, porque diz assim, porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados. Então a gente fica bravo, né? A gente fica bravo com juízes, eu não vou citar nomes aqui, fica bravo com lideranças políticas. Você fala, meu Deus, como é que pode o ser humano fazer um negócio desse, uma atrocidade tão dessa, roubar tanto, em detrimento de tanta coisa, oprimir o povo, dar uma canetada, e não deixa a pessoa se expressar de nenhuma maneira. São hostes espirituais, porque não temos como lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades. Então existe algo que está acontecendo no reino espiritual, e as pessoas não têm entendimento, são nécios. Que tal? Não estou vendo nada, só que a coisa está acontecendo. Existe uma batalha que está acontecendo no nível celestial, contra principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas, Satanás. Olha só, irmãos, não é fácil. Nós não temos condição, humanamente falando, não temos condição, mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Contra a potestade, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais. Que são hostes? O que são hostes? Hostes é um termo de origem do latim que designa uma tropa, ou um corpo do exército. Então eu estou falando de batalha, irmão. Vem um exército em cima da gente, vem um maligno com tudo em cima de nós, mas a intenção dele é para destruir. Mas eu e você somos salvos pelo sangue de Jesus, somos protegidos pelo sangue de Jesus, amém? Pessoas que são usadas por Satanás, da mesma maneira que eu e você, quando a gente se coloca à disposição de Deus, Senhor, usa-me, eu quero que o Senhor me use para o reino, para o teu louvor, para a tua glória, eu quero dar frutos. Da mesma forma, tem pessoas que se levantam e são usadas por Satanás, sabia? E entra uma ganância tão grande, é uma loucura de ganância, de poder, que a pessoa passa por cima de tudo, para se manter com poder, com dinheiro, em detrimento das outras pessoas. Então, nós entendemos que existe um exército contra nós. Então pessoas são usadas pelo maligno para vir contra a gente fica bravo com as pessoas. Aquele lá, se pudesse pegar pelo pescoço. Só que Paulo está nos ensinando que não tem nada a ver, não é contra a carne nem contra o sangue. Às vezes você tem algo contra alguém, alguém que é usado por Satanás para afrontar a sua vida. Você tem que entender, e eu tenho que entender também, que a minha luta não é contra ele, minha luta é contra principados. Só que para mim entrar na luta eu preciso do quê? Da armadura de Deus. Então Paulo viu o soldado romano ali, ele começou a fazer uma analogia sobre essa armadura. Portanto, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Para nós enfrentar no dia mau, o dia que vier, porque existe o inimigo, ele fica articulando, irmãos, para dar o bote. Ele não vem de repente, não vem de uma vez, ele vem aos poucos. Mas no dia mau, no dia da adversidade, no dia do maior perigo, maior ataque dele, nesse dia, eu e você vamos ter a armadura de Deus, amém? Por isso que nós estamos aprendendo isso. Possais resistir o dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então o soldado romano, Paulo olhou e falou, ele tem um cinto. Esse cinto de proteção, esse cinto era tanto para levar a espada, como para segurar a túnica, como tinha uma proteção do seu ventre. Então nós temos que usar o cinto da verdade. Quem que é a verdade? João 14:6 diz assim: eu sou o caminho. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós temos que ter algo que circunda a nossa vida, que é a verdade, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nós temos que usar essa armadura, nós temos que sair com esse cinto, cingidos com a verdade todos os dias. E depois ele olhou o cinto e Paulo viu que
todo soldado romano usava uma couraça. Já assistiu o filme naqueles antigos que usa uma couraça, até o abdômen dele ficava definido, né? Quando tirava aquela couraça. Mas era uma proteção para o coração e para o pulmão, porque se fosse atingido esses órgãos, com certeza a pessoa viria a óbito. Então a couraça da justiça. Então o soldado romano usava isso para proteger o seu corpo, os seus órgãos vitais. Couraça da justiça. Mas pastor Ciro, eu não tenho uma justiça, e nem eu tenho justiça. Mas segundo Coríntios 5:21 diz que Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Então Jesus não tinha pecado, e Ele era o único justo, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então quando eu saio de casa, quando eu saio para enfrentar as coisas no dia a dia, eu preciso o quê? Usar o cinto da verdade. E Jesus comigo. E entender que eu tenho uma proteção. Qual que é a proteção? A justiça de Deus. Pelos meus méritos? Não. Pelo que eu faço? Não. Porque Jesus já comprou essa justiça. E todos os dias eu tenho que declarar essa justiça na minha vida. Eu sou justificado por Jesus. Por mais que o inimigo grite no seu ouvido: você não tem justiça nenhuma, você é um pecador miserável. Eu não sou digno de nada, não pelo meu mérito, mas eu creio no Senhor Jesus, aquele que morreu por mim, e Ele me justificou. Então você tem que ter essa couraça todo dia, para combater o inimigo, porque ele vai vir com um ataque de destruir você, dizendo que você não tem condição de ser justificado. E continua: e calçados os pés da preparação do Evangelho, o cinto, a couraça e o sapato. O sapato romano, ele era feito de couro, e embaixo na sola eles usavam alguns metais, para que a pessoa na hora da batalha não escorregasse. Então quando eles iam para a batalha, eles precisavam ter uma firmeza. E Paulo fez a analogia: calçados os pés na pregação do Evangelho da paz. Amém? Você está calçado no Evangelho? As minhas atitudes são baseadas no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de salvação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus virá. Firmado nisso. Ah, mas inventaram uma outra ideia da Bíblia, uma outra formação de conjecturas. Não, o Evangelho é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu preciso estar firmado no Evangelho, o Evangelho da paz. Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê? Então a salvação nossa está no Evangelho, nas boas novas. O que é Evangelho? Boas novas de redenção. Eu e você estávamos designados para ter um sofrimento eterno, mas Jesus morreu por mim e por você e nos deu salvação, redenção eterna. Então não vamos esquecer: cingidos com o cinto da verdade. É bom, a gente vai pensando: pastor, eu vou meditar, vou levantar da cama amanhã cedo, eu vou ter Jesus comigo, eu estou cingido por Jesus, cinto da verdade. Jesus é a verdade. Aí, próximo passo, eu vou colocar a couraça da justiça. Eu sou justificado por Jesus, e para mim sair, eu vou calçar os sapatos do Evangelho, o Evangelho da paz. Mas tem mais proteção: tomando sobretudo o escudo da fé, do qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo romano era um escudo grande que protegia o corpo dele. Esse escudo era feito de madeira e de couro, para proteção do quê? Dos dardos inflamados. O que são dardos? São flechas. Então naquela época eles molhavam o dardo no óleo, punham no fogo e lançavam contra o exército romano. E esse escudo protegia. É o escudo da fé. Quando nós balançamos, quando nós somos atacados de todos os lados, são dardos. O que são dardos? São pensamentos, são
influências malignas que fazem eu e você balançados. Puxa, agora não tem mais jeito. Agora eu estou nessa sala aqui de espera do hospital, esperando o exame, e eu acho que é maligno. Estou achando que o meu chefe vai mandar eu embora. Eu preciso usar o escudo da fé. Dardos inflamados do maligno, palavras difíceis, rejeição. O escudo da fé. Todo dia eu tenho que colocar essa armadura. E eu estou igual o professor, eu vou recapitular isso. O que é o cinto da? Couraça da? Sapato do? Amém. Escudo da? Escudo da fé. Posso ter toda a armadura, mas se eu não tiver escudo da fé, eu fico vulnerável. Eu preciso usar essas armas. Mas até agora estamos falando de arma de defesa. O escudo da fé. 17 diz assim: também tomai o capacete da salvação. Aí precisamos colocar o capacete da salvação. E o capacete da salvação é para proteger o quê? A nossa cabeça. Proteger a nossa mente. Proteger os nossos pensamentos. Proteger os seus planos. A cabeça é um órgão muito vulnerável. Se tomar uma flechada, você morre. Lucas 19:10 diz assim que: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Eu tenho a salvação em Jesus Cristo. Eu sou salvo por Jesus. Eu sou salvo. Eu tenho a salvação eterna. Eu sou redimido. No dia do arrebatamento eu vou estar com Jesus. Você está usando esse capacete da salvação, querido? Usar o capacete da salvação. Então Paulo fazendo essa analogia: pastor, eu não queria saber essas são as armas. Então o homem natural não entende. O homem natural, por que eu estou sendo atacado e os dardos têm me atingido? Porque eu não estou usando o escudo da fé. Por que eu não me sinto justificado? Porque eu não uso a couraça da justiça. E eu preciso do capacete da salvação. Nenhum desses itens nós podemos ignorar. Tem que usar todos. E única arma de ataque. Tudo isso é de defesa: escudo, couraça, cinto, sapato. Mas Deus nos deu uma arma de ataque. É a espada. A espada. A espada do Espírito. Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Eu preciso da espada. O que é a espada? Palavra de Deus. Para julgar, para mim decidir o que é certo. Como vão ser meus pensamentos? Para mim tomar o caminho correto, para que as minhas decisões sejam decisões de vitória, eu preciso da espada do Espírito. E como que Jesus combateu Satanás no deserto? Satanás ofereceu tudo que tinha de melhor no mundo. E Jesus combatia Satanás com o quê? Com a espada. Quando o inimigo vier contra você, você tem que usar a palavra de Deus. Eu tenho que usar versículos da palavra de Deus para combater os pensamentos, para combater o ataque. Você ataca, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma arma de ataque, ele vai fugir. Quando eu e você usamos a palavra de Deus e declaramos para o inimigo, ele foge. Está entendendo? Pastor, eu sou tão vulnerável, minha vida é tão difícil, eu sou tão derrotado em várias áreas. Por quê? Porque não usa a armadura. A armadura que Paulo está nos ensinando. A espada do Espírito. Mas aí são 6 itens, né? Só recapitulando: o cinto da verdade, couraça da justiça, sapato do evangelho, escudo da fé, capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus. Mas o número da perfeição é 7. O que tem mais? Qual outra ferramenta que eu posso usar?
18 diz assim: orando o tempo, todo o tempo, com toda oração e súplica, o quê? Orando no quê? No Espírito. Essa é a ferramenta. Quando o ataque é duro, nós temos a proteção, usando essa couraça, essa armadura. Atacamos o inimigo com a palavra de Deus, mas a vitória é certa, orando no Espírito. Como que eu vou enfrentar os problemas? Quando alguém vem e dá aquela notícia pesada, sabe quando o sangue desce da face assim, você fala: meu, agora eu perdi o chão. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, orando no Espírito. Pastor, eu não sei orar no Espírito. Peça a Deus. Peça a Deus. Espírito Santo, vem e usa a minha boca. Eu quero falar em Espírito. Eu quero falar algo que são segredos celestiais na minha vida. E você começa a orar. Sua mente não entende. Oh, que loucura para os homens. O homem natural não entende. E Deus está fazendo. O Espírito Santo começa a agir. Essa ferramenta você precisa ter também. Pastor, faz 15 anos que eu estou na igreja, eu não sei, nunca falei em línguas. Eu vejo o povo chorando, falando: nossa, quem é essa pessoa? Eu e você precisamos buscar do Espírito Santo. Isso foi dado para você, foi dado para mim, mas as pessoas não agem querendo receber. Eu e você precisamos dessa ferramenta. Quer ter vitória? Usa a armadura, mas fale em línguas. Meu pai sempre batia nessa tecla. Do pastor David Robertson, que está na Glória. Os dois estão na Glória. E o pastor David Robertson falava que ele orava hora após hora após hora. E a gente é derrotado em várias áreas, porque não usa essa ferramenta, essa arma de poder inigualável. Isso arrebenta com o inferno, irmãos. Sua cabeça está viajando, você está cheio de problemas. Não sei o que eu faço. Quem já passou uma noite assim: eu preciso dormir, não consegue dormir porque os problemas invadem sua cabeça? Já passou por isso? O que eu faço? Começo a orar em línguas. Não estou entendendo nada, meu sentimento, meu coração está pesado, está difícil. Estou vendo tantas dificuldades, estou vendo tantas adversidades, e eu passo por coisas também. O que é que eu faço? Me desespero, desisto de tudo, ou eu uso a armadura e começo a falar em línguas? Amém? Você está aprendendo hoje, querido? Eu estou aprendendo com o Espírito Santo. Não adianta a gente vir na igreja, pular, saltar, mas eu não entendo. Paulo foi bem didático, ensinando como que nós devemos usar. E ele termina falando de que nós devemos orar, orando o tempo todo, com toda oração e súplica no Espírito. Súplica. Porque quando nós estamos orando em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, falando coisas que superam a sua mente, transcende tudo com o seu entendimento. Coisas que seu plano é desse tamanho. O Espírito Santo está ministrando coisas muito maiores na sua vida, mas nós não usamos. E eu me coloco também. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas da nossa cabeça. Não, porque eu tenho meus argumentos, eu sei pensar, eu vou agir. E a gente deixa de usar algo que é sobrenatural, que vai fazer. Às vezes o coração de uma pessoa está tão pesado, está tão irado contra você, o Espírito Santo muda o coração dele. Sabia? Eu já vi várias vezes. Então a gente vê adversidades. Quem vai começar a usar essas ferramentas aqui? Pastor, eu vou lá meditar Efésios 6, a partir do versículo 10. Fala dessa armadura. Nossa, tem áreas na minha vida que eu sou tão fracassado. Será que eu não estou usando com conformidade essas armas? E às vezes a gente
na nossa mente a gente perde. Por isso que tem que usar o capacete da salvação, para ter os nossos pensamentos alinhados. Por quê? Porque você fala: pastor, eu venho na igreja, sirvo a Deus, mas a minha vida é tão difícil, eu vejo as pessoas do mundo indo bem, sendo próspero, eu fico indignada com isso. O salmista no Salmo 73 também ficou indignado, ele não entendeu. Como é que pode? Eu sirvo a Deus, minha vida não é tão boa, mas o ímpio vai tudo bem. Olha o que fala Salmo 73, versículo 1: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, eu quase que desisti de Deus, quase que perdi minha salvação. Por pouco não escorreguei, por pouco, muito pouco, por causa dessa dúvida. E às vezes as pessoas ficam aqui na igreja e ficam olhando para as pessoas de fora e falam: mas esse rapaz apronta de tudo, é do mundão, não está aí com Deus, nunca orou, nunca falou com Deus, nunca buscou a Deus, nunca leu uma Bíblia, a vida dele é próspera. Você está enganado. O salmista pirou, porque ele não entendia. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Ele começa a discorrer sobre isso, toda a indignação dele. Mas no final, no versículo 16 diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Foi difícil, mas não entendo. Mas no 17 diz assim, que até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Sabe qual é o destino dos ímpios? Quem já viu algum ímpio, o final de vida dele? Começa a pesquisar. Eu assisti uma série esses dias no Netflix sobre o Ike Batista. Não sei se você já viu. Ike Batista foi um homem que foi muito falado aqui no Brasil. Ele vendeu prospecção de petróleo, um pré-sal. E as pessoas que estavam com ele diziam assim: olha, tudo gente especialista da Petrobras, ele trouxe para a empresa dele, várias empresas, empresa de minério, empresa de prospecção de ouro, minas de ouro, fazia fundição de um monte de coisa. 50 mil funcionários, o homem mais rico, 7 anos mais rico do mundo. E vendendo petróleo que ninguém tinha achado ainda, mas o povo comprando. E as pessoas, muita gente vendeu muita coisa para comprar ações. Como que funciona o negócio de ações? Você compra ações. Então hoje, por exemplo, a ação está valendo a ação na época da OGX, não lembro, é tudo negócio de X lá do Ike Batista. E a pessoa comprava por R$80, R$100 a ação. E quando a ação vai subindo, você vai ganhando. Então pessoas venderam casas, venderam muitas coisas que tinham para comprar ações. E muita gente perdeu tudo, que cai de 100 para 50 centavos. Você perde tudo. E o final da vida desse homem, que era o 7º homem mais rico do mundo. A casa dele, irmão, era um absurdo. A sala dele tinha umas Lamborghini, tinha uns carros, ele tinha iates. Ele é um homem que, junto com o governo, com políticos, vai ver o final dele. O final do ímpio foi preso. Uma dívida de 800 milhões de reais, tentando negociar para não ficar preso. Outra pessoa que eu vi, não estou citando pessoa, mas estou falando da vida do ímpio, são fatos. Diego Maradona, quem já viu falar de Diego Maradona? Também tem uma série, um documentário sobre ele. Já viu falar, irmãos? Vocês sabem quem é Diego Maradona, né? Vai ver o final da vida desse homem, foi muito triste. Foi tentar ser técnico num time lá no México, estava comentando com os meninos aqui. Aí você vê a tristeza dele, com a perna machucada, andando mancando. O final do ímpio é um final triste. Mas o final do servo de Deus é vitória eterna. Vale a pena servir a Jesus. Não caia nesse engodo, nesse erro de fazer um comparativo da sua vida com a vida do ímpio. O ímpio não tem a armadura de Deus. Eu e você temos a armadura de Deus para vencer esse mundo. Uma cantora, não posso nem falar, conhecida também, Anitta, não sei se você viu falar. Está com uma doença terrível, não canta mais, cancelando os shows. O final da vida do ímpio é essa aí, irmãos. Vale a pena servir a Jesus, querido? Não por causa de religião, mas porque nós aprendemos a enfrentar esse ambiente espiritual maligno. Nós temos a proteção de Deus. Você e eu temos a proteção de Deus. Mas nós precisamos usar essa armadura.
Entrar com o peito aberto, nós vamos morrer, nós vamos ser destruídos. Mas nós temos a proteção celestial. Quando nós enfrentamos o inimigo com essa armadura, com a espada, que é a palavra de Deus, e orando em línguas, o inimigo vai ser certamente derrotado na sua e na minha vida. Amém? Então eu e você precisamos usar essa armadura. É importante. E olha, para finalizar, então, tudo que nós fazemos, às vezes você está enfrentando, já viu falar aquela frase, estou remando contra a maré. Sempre está remando contra a maré, nunca sai do lugar, sempre com dificuldade. Porque eu também, em algumas áreas da minha vida, porque não usamos verdadeiramente, de forma efetiva, essa armadura. Então, para que nós possamos usar, nós temos que mudar nossa mente. Então Paulo fala em Romanos capítulo 12: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você está aqui, você está cultuando a Deus, você está de maneira racional, você está entendendo o que você está fazendo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, que o mundo acha que pode resolver as coisas, que a felicidade está nas coisas, a felicidade está nas festas, nos shows, nas baladas, nas drogas, nas bebidas, acaba do mundo, tudo infeliz. Foi quase 10 mil brasileiros para o Catar, irmãos. Tudo quebrar, cara. Gastaram uma grana. Buscando o quê? Felicidade, momento de emoção. Tudo bem, nada contra isso. Mas a vida está estribada nisso. A sua vida, a minha vida não está estribada nisso. Nós tomamos uma verdadeira felicidade em Jesus Cristo. Não precisamos dessas emoções. Quem já viveu no meio da tempo? Quando a gente começa a orar em línguas e quando você busca a presença de Deus, o mundo está caindo à sua volta. Eu já vivi isso. O mundo estava caindo à minha volta, mas eu estava com uma paz no meu coração. Eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Eu me sentia protegido. Essa é a vida do cristão. Amém? Só que Paulo fala que o que nós temos que fazer? Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Talvez você nunca tinha meditado nisso, sobre usar a armadura de Deus. Daqui para frente você vai começar a usar, amém? Pastor, eu tenho uma dificuldade nessa área, na minha família, no meu serviço. Aí ali é sempre pepino, é sempre desgraça. Mas agora eu vou entrar nesse ambiente com armadura. Com a armadura, com meus pés calçados no Evangelho, com Jesus comigo, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus. Por isso que eu quero que você saia daqui com ferramenta. Você vai sair com ferramenta hoje? E não esqueça, ora em línguas. Pastor, ora por mim, pastores, oram por mim. A gente pode orar, querido, mas a vitória está nesse sistema. Eu e você precisamos renovar nossa mente, deixar de ser religioso. Senta aqui e fica esperando. Não. Para mim vencer a batalha lá fora, porque são principados e potestades que vêm para destruir. Se eu ficar desguardado, usando só como defesa minha o que eu tenho de intelecto, buscando as coisas desse mundo, eu estou muito vulnerável. Eu preciso de Deus, eu preciso da armadura todo o tempo. E Deus vai te dar armadura, querido. Você vai meditar nisso. Eu creio em nome de Jesus, durante essa semana você vai meditar nisso. Você vai pensar nisso. Tem áreas eu estou fraquejando nessa área. Opa, deixa eu colocar o capacete da salvação. Eu sou salvo por Jesus. Estou me sentindo atacado. O escudo da fé está em ação. Pode vir o que vier. Deus está guardando a mim. E eu não vou ficar só na defensiva, eu vou para cima com a palavra de Deus. Olha aqui, diabo, você já foi derrotado na cruz do Calvário. Eu sou mais que vencedor em Jesus Cristo. Você sai daqui por 7 caminhos, ele vai sair. Você crê nisso, querido? Eu declaro bênção na sua vida e declaro daqui para frente que nós vamos ser uma igreja de soldados que vão usar a armadura de Deus. Não vamos ser reféns do inimigo, não. Vamos ser guardados por Jesus. O Espírito Santo continua ministrando no coração de cada um, no coração de quem está nos assistindo. Que a nossa mentalidade seja renovada. Que nós
Tenhamos a mentalidade espiritual aberta, para entendermos que existe uma batalha espiritual no reino celestial, mas que, como fomos ensinados hoje pelo Teu Espírito Santo, vamos estar guardados em qualquer área da nossa vida. Em nome de Jesus eu declaro: soldados do Senhor Jesus que vão colocar a sua armadura todos os dias e a sua espada, usando a palavra de Deus para confrontar o inimigo, e orando em línguas, para que haja revelação sobrenatural sobre as nossas vidas. Espírito Santo, continua ministrando na vida de cada um que está assistindo, que as pessoas que vieram hoje aqui tenham a sua mente esclarecida, que não vivam em conformidade com esse mundo, pensando como o mundo pensa. O mundo jaz no maligno, o mundo está correndo uma corrida para a derrota, mas nós estamos correndo para a eternidade com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Você recebe essa palavra nessa noite, meu querido? Quero que você saia daqui com armadura, irmãos. Toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Nós temos que aprender, amém? Pastor, eu já ouvi essa pregação. Talvez você já tenha ouvido, mas o Espírito Santo ministrou de forma diferente hoje em você, amém? Eu tenho que meditar nos detalhes. Meditar nos detalhes. Será que eu estou com a verdade? Ou será que eu estou me deixando levar por mentiras? Vou usar o cinto. Amém? Então, irmão, não tem como por onde escapar, não tem por onde correr. Não tem ninguém que vai fazer algo por você. Ninguém pode fazer isso por mim. Eu vou ser salvo, redimido, vou ser guardado por Jesus, porque eu sou filho da pastora Oséia, do pastor Ciro, pastor... É algo individual. Essa decisão de usar a armadura tem que ser minha e tem que ser sua, todos os dias, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Nunca vulneráveis, sabendo que Deus é por nós. Você não é um alvo fácil, não. O inimigo vai vir contra você, mas não vai prevalecer nunca. Amém? Uma atitude de fé, queridos.